Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do seu programa Sugestão. Falamos ao vivo do estúdio do Canal Profissional. Para você que assiste a gente pela TV da sua unidade ou pela live no YouTube, não esqueça que esse programa foi feito para aproximar você da Secretaria Municipal de Saúde. Então aqui a gente vai ter a oportunidade de discutir com as áreas técnicas sobre assuntos que impactam no dia a dia de todos vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a rede de atenção especializada ambulatorial no município de São Paulo. E você aí que nos assiste, tem alguma dúvida? Escreve pra gente, não deixa de participar. A nossa produção está esperando a sua participação, a sua pergunta ou o seu elogio. Escreve pra gente por e-mail no canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Mas se você achar mais fácil pelo WhatsApp, tá na mão, manda pra gente pro número 977791349. Quem conversa hoje conosco é o Dr. Flávio Augusto Olivetti Albieri. Ele é coordenador da Rede de Atenção Especializada Ambulatorial. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, bom dia. Bom dia, Kaique. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui hoje para fazer uma conversa a respeito de como a gente se organizou na cidade para colocar a atenção especializada funcionando para o cidadão e integrando a rede de serviços da cidade inteira. Muito bacana. Então a gente já pode começar falando isso. A conversa de hoje a gente já começa falando sobre essa atenção especializada ambulatorial. Como é que está hoje no município de São Paulo? Bom, a atenção especializada ambulatorial, o que é este local? Onde ela se coloca dentro dos serviços. A especializada ambulatorial é um serviço onde a gente inclui os especialistas, os médicos especializados, com exames de apoio diagnóstico e também com a parte, atualmente, de cirurgias eletivas em regime de hospital-dia. Que lugar é esse que a gente se encaixa esse tipo de serviço na rede? É muito comum a gente enxergar a nossa rede com a parte da atenção básica e a parte hospitalar. Existe um lugar aí no meio, Kaique, que é o lugar da média complexidade. É desse lugar que a gente está falando. A gente está falando desse espaço que é apoio para a atenção básica, é etapa para chegar à atenção hospitalar, é uma área meio que dá suporte, tanto diagnóstico, suporte clínico para a coordenadora da atenção, que é a atenção básica, responder algumas coisas. São policlínicas estruturadas no sentido de ter o seu serviço todo colocado à disposição do cidadão, a partir das demandas que chegam da atenção básica. É disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Entendi. Então, quantos e quais são os equipamentos que compõem a atenção especializada ambulatorial? Hoje a atenção especializada ambulatorial ela tem algumas modalidades. A gente está falando da Rede Hora Certa. A Rede Hora Certa é um serviço onde, dentro do mesmo lugar, a gente tem a parte de consultas médicas especializadas, a gente tem a parte de exames de apoio diagnósticos e temos também centro cirúrgico que atuam para fazer cirurgias eletivas em regime de hospital-dia. E temos também outros ambulatórios especializados como os AEs e as AMAEs. Temos também ambulatórios dentro dos nossos hospitais. Alguns hospitais trabalham com um corpo de especialistas para receber o aporte da demanda da atenção básica e da própria especializada ambulatorial para dar resposta para o cidadão no seu cuidado integral. É desse arcabouço que a gente está falando. Hoje a gente tem em torno de 64, 65 estabelecimentos distribuídos na cidade inteira, desse tipo que eu acabei de dizer agora. Certo. O SUS prevê como premissa a regionalização. Então, a atenção especializada ela também está organizada assim? Sim, sem dúvida. Cada vez mais a ideia é colocar a atenção especializada mais próxima da onde as pessoas moram ou têm a sua vida no cotidiano. A atenção básica ela tem como preceito essa descentralização, cada vez mais próximos das suas casas. A mesma coisa acontecendo com a atenção especializada. A ideia era, por exemplo, no caso, essa gestão,
implantar unidades horas certas, uma em cada subprefeitura na cidade. Nós temos 32 subprefeituras na cidade de São Paulo e a ideia é que a gente coloque 32 unidades. A gente já ultrapassou, na verdade, essa nossa meta. A gente, hoje, atualmente, estamos com 34 unidades, até o final do ano serão 35, e até o próximo ano, o que a gente já deixa programado são mais 3, ou seja, chegando a 38 unidades horas certas distribuídas na cidade. E nessas modalidades que eu falei um pouquinho para você. Então foi por isso que essas unidades também foram levadas para São Mateus, Amiboimirim e Itaim Paulista. Exatamente por isso. Então, a atenção especializada, anteriormente como concebida, elas eram muito concentradas na região central da cidade. Então, os grandes ambulatórios especializados, colocados dentro dos hospitais universitários, eles eram todos centralizados. Então, nesse sentido, trazia muita dificuldade para o cidadão chegar até esse local. A ideia é o que essa gestão traz, é justamente isso, é descentralizar esse serviço especializado para as regiões mais periféricas da cidade. Então, é disso que a gente está falando. Então, a gente tem uma em Itaim Paulista, em São Mateus, Mboi, já temos na freguesia do Ó e na Lapa. Então, são vários equipamentos que a gente já distribui para as regiões periféricas. Tá certo. Agora a gente quer registrar aqui, doutor Flávio, a participação por WhatsApp da Elisete, ela é da AMA UBS Figueira Grande. E a pergunta dela é a seguinte: como funciona a rede Hora Certa? E como é que essa rede pode ajudar a população que depende do SUS? Essa é uma pergunta muito importante que a Elisete está trazendo para a gente. A ideia da Hora Certa, Elisete, é exatamente produzir um cuidado integral. É uma linha de cuidado que inicia na atenção básica. Em alguns casos, ela precisa ser complementada em um serviço especializado, no sentido de ou dar continuidade àquilo que já vem da atenção básica, ou tirar uma dúvida de um caso que estava na atenção básica e complementar com outros diagnósticos, outros exames, e, de fato, produzir essa interlocução do cuidado aí, tanto da atenção básica com a especializada. A especializada, ela traz subsídio, ela traz um aporte tecnológico um pouco mais denso, um pouco maior que tem na atenção básica, mas a atenção básica é muito claramente colocada como uma lógica complexa de serviço, pelas suas múltiplas funções que tem lá dentro. A especializada, ela traz um pouco mais de densidade tecnológica e elas se complementam. Algumas coisas começam na atenção básica, outras são encaminhadas para a especializada, por ali mesmo elas podem ser resolvidas, por outras elas fazem cogestão, ao mesmo tempo trabalha com uma situação de uma certa patologia. Por exemplo, um diabetes do tipo 1, que é uma doença muito vinculada, descoberta geralmente na infância e de difícil manejo clínico. A atenção básica, junto com a especializada, faz esse tratamento em conjunto. Essa é a função da Hora Certa. Outra coisa que é muito importante, o Hora Certa ele traz uma novidade na rede, que é a implantação de um hospital-dia dentro dos serviços. O que é isso? É um centro cirúrgico que é construído dentro de uma unidade, onde já tem a parte de consulta e de exame, para que o cuidado seja feito numa única linha dentro do mesmo estabelecimento. Eu não preciso encaminhar esse caso para um outro lugar, para um outro hospital, por exemplo, para casos cirúrgicos. E essa é a novidade. Hoje nós já temos, como eu digo, são 33 unidades do tipo Hora Certa e os centros cirúrgicos, eles trazem essa possibilidade de resolução. São para todos os tipos de cirurgia? Não, não são. São cirurgias que a gente chama de eletivas, de média complexidade. A gente está falando de, por exemplo, cirurgias como hérnia, a gente está falando de varizes, estamos falando de catarata, a gente não está falando de cirurgias daquelas de pele, que também são realizadas ali, assim como também tem algumas unidades básicas que realizam esse tipo de procedimentos mais dermatológicos. A Hora Certa, ela amplia mais esse escopo de um tipo de cirurgia para um paciente que não precisa ser em regime hospitalar convencional. São casos onde o paciente chega, é avaliado por aquela equipe, pelo cirurgião, faz os seus exames por ali, e a partir dali ele realiza a cirurgia na mesma unidade. Uma vantagem, o paciente vai embora no mesmo dia.
é um regime que a gente chama de hospital-dia, que o paciente chega, ele é internado no período da manhã, faz o seu procedimento, a recuperação anestésica dentro do mesmo serviço e no mesmo dia ele vai embora. Ou seja, são cirurgias onde o tempo de internação são menores do que 12 horas. Essa é a vantagem hoje que traz a unidade hora certa para o munícipe, para o cidadão que precisa realizar uma cirurgia no sentido eletivo, programado, que é uma cirurgia que não é de emergência nem de urgência, é uma cirurgia que você consegue se programar e não precisa ir para um hospital convencional, onde precisaria passar mais tempo, onde precisaria ter mais dias perdidos da sua vida, de trabalho. Então, o Hospital Dia traz um pouco essa novidade para o cidadão. Muito bacana. Então, Elisete, agora que a gente respondeu a sua pergunta, a gente vai entrar com um gancho para saber como que as especialidades elas são escolhidas por região. Agora que a gente conseguiu entender como que a Rede Hora Certa funciona, que a gente explicou aqui com a pergunta da Elisete, agora como que as especialidades elas são definidas para cada região da cidade? A cidade ela é dividida em vários territórios e cada território tem uma necessidade, um diagnóstico de saúde. A partir desse diagnóstico, que são feitos pelas supervisões técnicas, junto com as coordenadorias regionais, se define o escopo de quais são as especialidades que se precisam para aquela região. Aquela região, por exemplo, precisa mais de dermato, precisa mais de urologia, precisa mais de neuro. Todas as especialidades são definidas pela equipe de supervisão e de coordenadoria, com o apoio da coordenação especializada, no sentido de garantir a atenção completa na linha de cuidado para aquelas demandas que estão mais tempos em fila. Isso é muito dinâmico, Kaique, no sentido de as filas crescerem, as filas diminuírem, aparecerem uma nova necessidade de especialidade. E o tempo todo isso é avaliado e o tempo inteiro a equipe de supervisão, junto com a coordenadoria, sinaliza a necessidade de incorporar um ou outro especialista, uma ou outra nova exame de apoio diagnóstico. Isso faz parte da dinâmica do serviço mesmo. Entendi. Então existe uma rotatividade, as especialidades elas são revistas de tempos em tempos, existe essa necessidade? Exatamente, existe, porque a saúde ela é dinâmica. As necessidades de saúde elas são o tempo inteiro revisitadas. E é função da gestão dar a resposta para aquilo que é necessário para o cidadão. E é por isso, não são caixinhas colocadas em cada região, e sim são estudos feitos regionalmente para saber qual é a necessidade daquela região, qual é a especialidade que precisa para aquela região. Tá certo. Olha, lembrando mais uma vez que a gente está ao vivo aqui no canal Profissional. E você pode participar interagindo com a gente. Inclusive, você pode contar para a gente como é que é a relação da sua unidade com os ambulatórios de especialidade. Manda para a gente que a gente quer saber, não é, doutor Flávio? Exatamente isso. A gente está aguardando as suas questões e a gente está aqui à disposição para fazer produzir todas as respostas para as dúvidas de vocês. Essa é a função do nosso programa. Isso. Então, doutor Flávio, para a gente continuar o papo, eu quero que o senhor me diga que os sistemas de referência e contra-referência na estratégia de saúde, eles são utilizados para aproximar a atenção básica da atenção especializada. Como é que isso acontece aqui no município de São Paulo? A gente já tem alguns movimentos de comunicação da atenção básica com a especializada. Existe a famosa contra-referência, que ela é um documento onde o especialista consegue sinalizar para a atenção básica o que está acontecendo com aquele paciente. Em muitos lugares, esse tipo de contra-referência ainda não é tão efetivo. Ele ainda acaba não acontecendo de forma como se seria necessário para essa coordenação do cuidado acontecer. E é por isso que existem outras estratégias, para justamente dar conta dessa relação entre os serviços de saúde. A gente está falando dos encontros de profissionais da atenção básica com a especializada, no sentido de tanto fazer uma capacitação, um processo de educação em saúde, tanto num processo de matriciamento. O matriciamento é a distribuição do conhecimento no sentido de potencializar
a resolutividade daquele profissional que está em outro lugar. Existem várias experiências exitosas acontecendo na cidade. Isso faz parte de uma das diretrizes da atenção especializada ambulatorial, do caderno que foi recentemente lançado no seminário que aconteceu agora há 2 meses. As relações entre os profissionais vêm sendo cada vez mais estimuladas, ou seja, como espaços coletivos de produção de conhecimento, de discussões de casos clínicos. A gente está avançando agora, cada vez mais, na implantação do prontuário eletrônico em saúde. O prontuário eletrônico de saúde do paciente, ele está vinculado com a distribuição da informação, onde o paciente passa todos os pontos de saúde, sabe o que foi feito para o paciente, ou seja, eu estou na atenção básica, eu sei que esse paciente foi para um pronto-socorro, eu sei que esse paciente passou na atenção especializada numa consulta de oftalmologia e o que aconteceu com ele lá. Essa é uma das estratégias de cada vez mais capilarizar a informação sobre o cuidado do paciente, do cidadão. Outra estratégia que também está se usando e que já começa a implementar é a telesaúde. A telesaúde é uma das estratégias também de aproximação dos serviços especializados com a atenção básica. Existem projetos pilotos acontecendo na cidade e a incorporação dessa tecnologia para todo o município é diretriz, ou seja, vai chegar na sua unidade a possibilidade de também fazer a teleconsulta, ou seja, você junto com um especialista, tirando dúvidas, mandando e-mail e tendo essas respostas sendo cada vez mais aproximadas para o cuidado do cidadão. São várias estratégias que a gente está falando aí. Muito bacana a gente saber que existe essa possibilidade do encontro, né, entre os trabalhadores da UBS e a rede especializada. Mas que dica a gente pode dar para as pessoas que ainda não participaram? Qual a orientação para o trabalhador que a gente pode dizer para ele procurar, quem ele deve procurar para ele também participar desses encontros com a rede especializada? O trabalhador ele tem que ficar bastante atento às chamadas da sua gerência junto com a sua supervisão de saúde. A supervisão de saúde é que geralmente organiza esses encontros entre os trabalhadores dos diversos níveis de atenção. E tem vários focos e tem vários para categorias profissionais distintas. A gente está falando de encontros de enfermeiros, encontros de médicos, encontros dos técnicos, ou o encontro de todos para fazer uma conversa sobre como funciona o sistema. Porque um cuidado em saúde para uma situação não depende de um único profissional. A gente está falando de uma multidisciplinaridade aí, no sentido de envolver tanto a enfermagem, o corpo de enfermagem, outros profissionais especializados que não são necessariamente o médico. A gente está falando do psicólogo, a gente está falando do nutricionista. Esse arcabouço de profissionais, eles podem cada vez mais estarem próximos. A chamada vem mesmo da gerência com a supervisão. Se a tua unidade ainda não participa do calendário, o convite para isso deve ser cada vez mais estimulado via gerência, via supervisão, para esses arranjos serem organizados e serem estruturados. Então, convido todos os trabalhadores para justamente a se produzirem mais, a se encontrarem mais, no sentido de conseguir produzir um cuidado integral. Muito bom, então não deixe de participar. Agora a gente quer registrar aqui, doutor, a participação do Severino Firmino, ele é da UBS Alto de Umuarama, e ele perguntou sobre a definição de rede hora certa, pergunta que já foi respondida aqui no início do programa. Muito obrigado pela sua participação. E agora chegou também uma pergunta pelo WhatsApp do Peter Xavier da Cruz, ele é do Hospital do Servidor Público Municipal. E ele pergunta o seguinte: existem tipos de unidades e serviços ambulatoriais especializados na literatura internacional? Existem modelos de atenção especializada que já são utilizados internacionalmente, sim. O modelo que a gente implanta na cidade de São Paulo, que é o Hora Certa, é um modelo que já vem sendo aplicado, por exemplo, no sistema inglês, como o NHS, o National Health System, tem também modelo espanhol, tem também na parte do Canadá. São lógicas justamente de serviços que dão aporte para a atenção básica, que faz a abertura da entrada do sistema, e a especializada responde com uma lógica num segundo momento. Então, sim, existe. E é
e eu estou falando, os exemplos que eu dei são de países que têm sistemas de saúde universais como o nosso, que é o SUS. Então, é disso que eu estou trazendo para a discussão. Eu não estou trazendo situações onde o Brasil não poderia ser comparado. Sem dúvida nenhuma, nós temos também experiências aqui que acontecem no nosso país, dessa especializada ambulatorial, como acontece lá na região do Nordeste, com as policlínicas. A gente também tem alguns modelos específicos aqui também no estado de São Paulo, com os ambulatórios especializados. Então, existem modelos que já conseguem seguir as diretrizes internacionais em relação a isso. Muito obrigado, doutor. Então, Peter, eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Para a gente continuar agora, eu queria que você explicasse para a gente o que é tempo clinicamente sustentável e como é que isso é trabalhado na atenção especializada ambulatorial. Importante a gente falar aqui sobre filas de acesso. Isso linka muito no quesito tempos de espera. Uma das principais reclamações que a gente tem são as demoras para o acesso na consulta especializada. E a gente tem trabalhado cada vez mais com um conceito de tempo clinicamente sustentado. A gente não necessariamente está falando do volume de pessoas em filas de espera. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, se a gente tem no banco e tem 10 pessoas e só tem um caixa atendendo, o tempo de espera daquela pessoa lá que está no 10º lugar vai ser X. Se eu tiver essa mesma fila de 10 pessoas, mas eu tiver 5 caixas do banco atendendo, a fila é a mesma, mas o tempo de espera ele é 5 vezes menor, porque vai ter muito mais acesso para essas pessoas. É disso que a gente está falando da atenção especializada. A gente amplia o sistema, os serviços, o escopo de serviço para justamente diminuir esse tempo de espera. E o que é um tempo de espera clinicamente sustentado? Isso é um conceito que a gente vem trazendo e para discussão justamente de países que têm sistemas de saúde universais como o nosso. Então, por exemplo, uma mamografia de rastreamento. É um exame que é realizado para mulheres sadias, que elas estão periodicamente realizando um exame para identificar a possibilidade de uma alteração ou não, mas as mulheres elas estão sadias. E esperar, por exemplo, em torno de 2, 3 meses para esse exame, não comprometeria o quadro clínico desta mulher, se ela vem fazendo regularmente. Isso não sou eu que estou dizendo, são estudos internacionais que trazem isso. Por acaso, no nosso município, a gente tem um tempo de espera média para mamografia de 25 dias, ou seja, é bem menor do que um clinicamente sustentado. Existem outros tantos exemplos para isso, de exames. Uma endoscopia, fazer uma cirurgia de catarata, e isso que a gente tem corrido atrás cada vez mais. Com a implantação das unidades horas certas, a gente conseguiu diminuir muito o tempo de espera. Já deu conta de tudo? Ainda não, mas muita coisa já avançou. Por exemplo, ultrassonografia, no conceito geral, na cidade inteira, a gente tinha um tempo de espera, há quase 4 anos, de 7 meses para se realizar. Ou seja, era 7 meses para fazer uma ultrassonografia. Isso não é um tempo clinicamente sustentado. Para isso, a gente vem diminuindo cada vez mais a necessidade de atender o cidadão no seu determinado tempo. Hoje, atualmente, a gente tem um tempo médio de espera de 45 dias. Dá para ser menor. Cada vez mais a gente tem que melhorar. Ou seja, saiu de 7 meses para 45 dias. Isso é uma melhora muito considerável. Mesma coisa para a endoscopia, que tinha um tempo de espera de em torno de 6 meses, passa a ter um tempo de espera de 1 mês e meio a 2. Então, são coisas que vão cada vez mais produzindo resultado para a cidade. E existe alguma prioridade clínica para o acesso a esses serviços da especializada? Sim, isso chama-se regulação. Então, casos onde são identificados, seja na atenção básica, seja na especializada, casos clínicos, onde a necessidade do diagnóstico é mais eminente, eu preciso dar uma resposta mais curta para este caso, eu tenho como, através da regulação, que são profissionais de saúde, são médicos que têm como responsabilidade, a partir da identificação dessa prioridade clínica, puxar esse caso para o começo da fila. Por exemplo, vejo um resultado de mamografia na atenção básica que chama muito a atenção e que nos parece algo suspeito para, por exemplo, uma neoplasia, um câncer.
Eu consigo pegar esse caso e colocar à frente para ser atendido. Isso chama-se regulação. As nossas unidades têm essa possibilidade. Lembrar que na atenção especializada ambulatorial e na própria atenção básica, o conceito de emergência e urgência, ele não é compreendido na forma como é no pronto-socorro. A gente fala de prioridade clínica, porque urgência e emergência é um conceito que a gente usa dentro das unidades de pronto-socorro e pronto-atendimento. No caso da atenção especializada, a gente está falando de prioridade clínica. Tem aqueles casos que precisam ser resolvidos ou ouvidos para, no sentido de dar um diagnóstico em menos tempo do que esperar, por exemplo, 30, 40 dias, 60 dias. Às vezes essa resposta precisa passar em 15 dias, em 20. É disso que a gente está falando. E existe esse sistema de regulação, que as unidades estão hoje todas conectadas pelo sistema SIGA, que dá essa oportunidade da gente colocar esse caso primeiro. E essa prioridade clínica, a gente precisa deixar bem claro que não é fura-fila, não é? Não, muito pelo contrário. Ele é um conceito sanitário, é um conceito de responsabilidade sanitária. A gente, como gestor, precisa fazer isso. Isso é um dos princípios do SUS, que a gente chama de equidade. Ou seja, aqueles casos que precisam primeiro, eles vão primeiro. É da mesma forma que acontece num pronto-socorro com a classificação de risco. Então chega lá num pronto-socorro um paciente com um quadro febril, aparentemente parece um quadro gripal, e de repente chega um paciente com sinais de infarto. Quem vai primeiro? Ou seja, quem vai primeiro é o que tem chance de incorrer com uma evolução muito mais drástica, ou seja, chegando a óbito. Então, quem vai ser atendido primeiro é o caso do infarto. Esse é muito fácil de entender no pronto-socorro. Agora, no parte da eletiva, a gente, quando enxerga todos os encaminhamentos, quando eu falo eletiva, eu estou falando de casos onde a gente não tem emergência, a gente não tem urgência, a gente tem um tempo clínico sustentado para dar uma resposta. Neste sentido, a gente consegue priorizar casos. Aqueles que estão indo na rotina, aqueles que têm uma prioridade clínica, e lembrar que o médico que solicita, ou o profissional que acaba fazendo a solicitação, ele precisa muito bem descrever o caso clínico para que aquele profissional regulador que está do outro lado consiga entender a necessidade desse paciente num encaminhamento para que este caso, de fato, seja agendado com a prioridade necessária dele. Tá certo. Registrando mais uma participação agora pelo WhatsApp da Sheila. Ela pergunta o seguinte: como a Prefeitura de São Paulo lida com a situação onde não há oferta de determinados exames na rede? A gente está trabalhando justamente em cada vez mais para identificar quais são aqueles exames onde os nossos profissionais eles solicitam como complemento diagnóstico, e lembrar que o SUS ele é um sistema tripartite. Ele tem responsabilidade tanto do município quanto também do Estado. Então, há serviços onde o município oferta e há serviços onde a Secretaria de Estado também oferta. E esses sistemas eles se complementam, tanto em necessidade. Como eu disse aqui, tem situações onde há fila sim, e onde o tempo de espera ainda são grandes. Mas isso não significa que não está sendo olhado. Está sendo olhado e cada vez mais sendo incorporado como uma ampliação da rede. É o que a gente fez com a hora certa. Por exemplo, endoscopia, colonoscopia, nasofibroscopia, esses exames não existiam disseminados na nossa rede. Todos eles foram implantados nessa gestão. Existem outros que vão sendo incorporados. E tem aqueles as novidades tecnológicas que vão surgindo também. As novidades tecnológicas, elas surgem e a partir dessas aproximações com os protocolos de solicitação, o serviço ou a gestão pública, ela vai implementando a sua rede. Então, é uma dinâmica muito grande, o tempo inteiro e cada vez mais para produzir um resultado possível e necessário para o cidadão. Tá certo. Obrigado, Sheila, pela sua participação. Continua mandando suas dúvidas para a gente. Pegando o gancho ainda nessa questão, a gente pode falar como que é gerida a resolutividade e a gestão de alta na especializada. Isso é muito legal a pergunta, Kaique. É importante entender que na especializada a gente tem a possibilidade de fazer um cuidado imediato e transitório. O que é isso?
O paciente sai da atenção básica, vai para a especializada, ali faz o seu diagnóstico, tem um conceito ali de visita única, por exemplo, na oftalmologia existem modelos de atendimento assim, onde o paciente vai na consulta, faz os seus exames oftalmológicos, identifica, por exemplo, a necessidade de uma cirurgia de catarata, ali mesmo já se resolve a possibilidade de cirurgia. E para um outro dia faz a cirurgia desse caso. Depois de resolvido esse caso, ele volta para a rede, para a atenção básica, porque ele foi lá para tratar deste problema. Então ele é um cuidado imediato e transitório. Ele não fica rodando na especializada o tempo inteiro. Ele vai e volta para a atenção básica, que é a coordenadora do cuidado. E tem aquele outro cuidado que é o crônico longitudinal. Ou seja, há casos complexos, como eu citei no comecinho, sobre o paciente com diabetes, por exemplo, do tipo 1, que precisa de acompanhamento um pouco mais crônico, um pouco mais de longa data, junto na especializada, mas nunca isolado, sempre em cogestão com a atenção básica. Então, a atenção básica, coordenadora do cuidado, enxerga o que está acontecendo para um determinado paciente numa especialidade e vai agrupando informações para coordenar esse cuidado. É disso que a gente está falando. Por que a gente está falando disso? Um pouco de gestão de alta. Um ambulatório de especialidade, ele não só recebe casos, ele recebe casos para fazer esse tratamento imediato e transitório, outras vezes para simplesmente complementar um diagnóstico para que a atenção básica continue dando a resolutividade lá dentro, fazendo um exame, por exemplo, um exame especializado, ele faz um ultrassom, faz uma endoscopia, e a atenção básica que dá a resposta para este caso. E, nesse sentido, o ambulatório ou o serviço de especialidade, como hora certa, ele precisa controlar a quantidade de pacientes que entram e que saem, porque senão fica impossível de fazer uma administração daqueles pacientes que têm necessidade dos seus retornos, lá dentro da especializada. Então, por isso que a gente acompanha, dentro de cada um dos serviços da especializada, a necessidade de alta de alguns pacientes. E encaminhando aí para a atenção básica aqueles onde já se foram completados as necessidades das especialidades. Não significa que teve alta uma vez, não volta nunca mais. Não, pode acontecer. Pode acontecer um quadro de descompensação passado alguns anos, novas patologias apontaram por ali e precisaria de um novo aporte de avaliação da especializada. Então, a gestão de alta dentro da atenção especializada, ela é importante para cada vez receber mais pessoas e dar mais resposta para a atenção básica e justamente nesse sentido de também conseguir produzir um cuidado mais eficaz. Viu só como a gente está conseguindo responder bastante dúvidas? Então, para quem está assistindo a gente, ficou com alguma questão, alguma dúvida, não deixa de participar. Não perde tempo, envia para cá sua dúvida, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail ou pela live, como fez o Carlos Miranda, médico intervencionista do SAMU, que mandou para cá a sua pergunta, o seu comentário, na verdade. Ele diz o seguinte: parabéns pela explanação. A minha pergunta é sobre a integração com a rede de urgência e ainda como resolver o apagão do atendimento de psiquiatria. Temos duas situações, então, aí para a gente tentar responder. No caso da hora certa, a gente precisa que tenha os seus serviços de hospital dia ali dentro. A gente tem uma lógica de integração justamente em situações de emergência, num centro cirúrgico, todos os hospitais dias estão vinculados a unidades hospitalares ou a pronto-socorros. É obrigatório isso, no sentido de, por ser um serviço de média complexidade e contar com centro cirúrgico, esses serviços eles precisam estar vinculados com um serviço mais complexo. Não é comum acontecer grandes intercorrências dentro de um hospital-dia. Todo esse tempo de gestão, a gente, de 3 anos de implantação do Hora Certa, se a gente pode contar na mão da quantidade de pessoas que são atendidas e a quantidade de pessoas que tiveram intercorrências na emergência. De qualquer sorte, esses serviços de emergência são referências para as unidades dos hospitais dia, sempre. Contando com serviços de transporte, tanto o serviço de atendimento imediato, caso aconteça alguma intercorrência no hospital dia. Essa é a relação. Em relação à pergunta, não sei se ficou muito claro para mim, em relação ao serviço de atendimento
em saúde mental. Acho que é disso que a gente está falando, acho que dos serviços de psiquiatria. Cada vez mais a psiquiatria ela é incorporada a uma lógica de atendimento que é da nossa rede de saúde mental, a chamada rede SAMPA. Essa rede ela é incorporada em vários tipos de serviços, desde a atenção básica até os seus serviços especializados. Provavelmente num próximo programa, vocês vão poder trazer os coordenadores da saúde mental para explanar um pouco mais. E superficialmente eu falo da rede CAPS, dos hospitais gerais com os seus leitos de psiquiatria, das residências terapêuticas, dos serviços de atendimento especializados em mental. São mais de quase 150 serviços da atenção especializada em saúde mental. É disso que a gente está falando. O aporte da população que entra nesse serviço é muito grande, e cada vez mais a gente tem dado atenção a essa rede de atendimento, potencializando a atenção básica para abarcar os principais problemas de sofrimento e de saúde mental. Tá certo. Agora que a gente falou de atendimento, como é que o município de São Paulo trata a questão do absenteísmo na atenção especializada ambulatorial? Importante dizer isso. Absenteísmo, ele é uma lógica que deixa o sistema mais ineficaz. Eu tenho lá a agenda programada, o profissional disponível e o paciente falta. A gente tinha uma média de em torno de 29%, 30% de absenteísmo nas principais especialidades. Como enfrentar isso? Como dar resposta para que a gente... E tendo fila, ou seja, eu tenho um profissional ocioso e eu tenho fila. Como que eu dou resposta para isso? A gente trabalhou com alguns mecanismos. O primeiro, a gente utiliza o famoso overbooking. Se eu já sei que a minha média de faltas de pacientes é em torno de 20%, 25% daquela da minha agenda, eu, ao invés de agendar 10 pacientes, por exemplo, eu agendo 25% a mais. Então, eu agendo 2, 3 pacientes a mais, para justamente, para aqueles que faltam, eles já terem pacientes para serem atendidos. Isso é uma das estratégias, está difundida em toda a nossa rede já há muitos anos. Outro jeito da gente também tentar convencer foi quando a gente implantou o nosso call center. O call center, ele é um serviço que, com 15 dias de antecedência da data do evento, da consulta médica especializada, entra em contato com o paciente no sentido de lembrá-lo daquela consulta, ou seja, ele faz uma confirmação da necessidade daquela presença para aquela consulta. A partir dessa ligação, o nosso call center tem inclusive a chance de, se aquele paciente não precisa mais daquele serviço, ele já teve o seu serviço atendido em outro lugar, ele pode cancelar esse agendamento e ofertar essa vaga para uma outra pessoa que está na fila. Então, o call center ele trabalha com essa lógica. Hoje, desde quando foi implantado até hoje, ele já realizou mais de 15 milhões de ligações para o cidadão. E outra coisa também que a gente trabalha, Kaique, é a história dos nossos torpedos, com 2 dias de antecedência, ou seja, antes da data da consulta e do exame, nós enviamos para o cidadão o lembrete dessa consulta também com 2 dias de antecedência. O que é muito importante? De onde saem esses dados que o call center ou o torpedo lança para chegar no cidadão? A partir do cadastro no SIGA. O SIGA é muito importante ser atualizado em todos os momentos possíveis, seja na consulta, quando ele vai ser atendido, seja num agendamento, ou seja, os telefones precisam ser totalmente atualizados em qualquer momento de oportunidade. Essa é uma informação importantíssima para todos os trabalhadores, porque é dessa forma que a gente tem um canal de comunicação com o próprio cidadão. Certo, doutor. Para a gente falar sobre os próximos desafios de uma área tão importante como essa que a gente está falando aqui hoje, quais são as novidades? Bom,
Principalmente. Agora, finalizando essa gestão, a gente conclui essa etapa da implantação dos hospitais dia só a partir do ano que vem. Faltam mais 3 unidades para a gente chegar em 38 serviços estabelecidos. A gente está falando de outras unidades também mais periféricas, na região sul, na sudeste e no extremo leste. A partir desse desenvolvimento, as unidades cada vez mais potencializadas, com mais especialistas. Antes, por exemplo, a gente tinha uma média de 7 tipos de especialidades para cada um dos serviços. Hoje a gente tem uma média de 15, 18 tipos de especialidades. A mesma coisa com exames de apoio diagnóstico. Tinha uma média de 5, 8, média. E agora a gente tem uma média em torno de 13, 14 tipos de exame. E fora a realidade de centros cirúrgicos eletivos. O que a gente precisa fazer é, de fato, fazer nossos centros cirúrgicos cada vez mais potencializados. Uma sala cirúrgica, ela tem uma média de realização em torno aí de 150 a 200 cirurgias para serem realizadas por mês. Ou seja, desde quando a gente implantou o Hora Certa, a gente já está realizando quase 5.000 tratamentos cirúrgicos por mês. Isso faz muita diferença na vida das pessoas. Obrigado. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer você por aceitar o nosso convite, por compartilhar tanta informação no programa Sugestão de hoje. Nosso programa está terminando, mas você pode acompanhar esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, aí você vai poder ficar por dentro de toda a programação, quando o programa começar ao vivo e assim que o programa entrar editado, tá bom? Então não esquece, entra lá, se inscreve e acompanha a gente. É importante falar hoje também que hoje, dia 1º de dezembro, é comemorado no mundo inteiro o Dia Internacional de Combate à AIDS. Por isso, o programa Formação em Debate de amanhã, com a Kellen Reis, vai receber a doutora Eliana Gutierrez, que é coordenadora do Programa Municipal de DST e AIDS, para falar justamente sobre as ações que o município de São Paulo vem desenvolvendo, para combater esse tipo de doença. O programa vai ao ar ao vivo, às 10 e às 14 horas, aqui no canal Profissional. O programa Sugestão de hoje fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Fica com a gente.